hoje eu tô aqui para te contar tudo sobre carbono para tecido. Como eu uso, por que eu uso, eu indico qual tipo de carbono usar. A gente passa o carbono pro lado direito ou avesso da peça, qual é a utilidade. Então, se você tem dúvidas sobre como usar o carbono na confecção das suas peças, fica nesse vídeo e aproveite. E também já aproveita para deixar o seu like como apoio ao meu trabalho. Eu poderia aqui te falar sobre os termos técnicos da alta costura, do método tal, isso e aquilo, mas assim, como é o nome deste canal? Pois então, eu vou te passar as informações aqui do meu jeitinho, tá? Com as coisas que eu acho e julgo necessário, conforme eu faço, de acordo com a minha vivência. Ai, porque no método tal eu faço assim, ai, porque eu aprendi assim assado, ai, porque a forma que você tá fazendo não é certa. Entendam que eu não tenho todo o conhecimento do mundo, o que eu tenho aqui é a minha vivência, é a minha experiência e é isso que eu quero passar para vocês aqui. E aí vocês que vão julgar se isso é interessante levar para a vida costurística de você ou não. Meu papel aqui é te dar informações sobre isso, afinal eu sempre mostro usando os carbonos e você sempre tem dúvidas, por isso que eu tô fazendo um vídeo específico sobre isso. Dito tudo isso, eu uso carbono nas minhas roupas porque eu fui ensinada a usar o carbono desde as minhas primeiras costuras, desde a primeira, na verdade. E talvez assim como você, eu não fazia ideia por que eu ia usar um carbono na hora de costurar e nem sequer tinha visto uma carretilha na vida. Eu lembro até que eu pensei, por que eu vou usar um negocinho de pastel? Então, logo depois que eu fiz a minha primeira saia, eu fiz a modelagem, cortei e aí sim fui conhecer o carbono. E eu já vou começar esse vídeo mostrando para você de fato como eu faço isso no tecido. E aí depois eu venho aqui pra gente conversar um pouquinho mais a respeito dos detalhes. Então aqui eu estou com o meu tecido, esse é o direito do tecido, é o meu direito. Eu dobrei o meu tecido de forma que o avesso ficasse aqui, ó, viradinho para mim. Eu vou usar minha base de saia aqui só para exemplificar para vocês como é feito o processo, tá? Então tô aqui com a minha base de frente de saia. Eu vou fazer mais ou menos até aqui para não precisar fazer a saia inteira e eu posicionei a minha saia na dobra do tecido, né? Para que quando eu abra tenha uma frente de saia sem emendas. Então, eu já passei aqui, ó, o giz de costura com auxílio da fita métrica, deixando 1,5 cm de sobra de costura, que foi o que eu estipulei, tá? Eu tô fazendo essa parte mais rápida porque já tenho aqui no canal ensinando do zero como se fazer uma saia, tá? Então, se você quer ver, vou deixar o link na descrição para você assistir. Saia cortada e agora, então, vamos passar o carbono. Vou usar, então, aqui esse carbono branquinho, que é o que vai dar contraste aqui para que eu consiga enxergar. Então, o lado que a gente sente que é um pouquinho mais macio, um pouco mais encerado, é o lado que tem aqui o carbono, tá? O que vai fazer marcado no papel. Então, eu coloco ele assim. Vou pegar o meu molde jeitinho que eu acabei de cortar e eu vou usar, então, uma carretilha, tá? A gente coloca o dedo nessa parte, ó, mais baixinha aqui. Encaixa o dedo aqui bem forte. Ele tem aqui como se fosse uma rodinha com dentinhos que vai correr pelo molde. E é aqui que mora a dúvida de muitas de vocês, né? Aonde eu vou passar exatamente? A gente vai passar exatamente rente ao molde. O molde, ele tá representando aqui certinho as medidas que a gente quer que a nossa peça tenha no final. Então, ó, você pode segurar firme, coloca o dedo aqui, ó, e passa rente ao molde. Quando estiver chegando aqui, para, não, vai até o final. Olha a linha que se formou. Observe que é uma linha contínua, discreta e de uma cor, ó, branquinha que eu consigo enxergar, mas não é uma cor que está destoando demais. E agora faço exatamente a mesma coisa desse lado. Seguro então para ficar firme, ó, e passo aqui até o final. Nesse caso dessa saia que eu estou exemplificando, tem pence. Então, eu preciso marcar pence também. Tudo que tiver de pence, de marcação, você tem que marcar também. Então, ó, eu vou fazer do mesmo jeito. Venho no final da pence, passo em cima da pence e vou até o final. Pronto, terminamos de passar de um lado. Eu vou tirar os alfinetes. Nesse ponto, não preciso mais do molde. Vou voltar com alguns alfinetes, só para o tecido não se desdobrar, tá? Só para ficar preso. Pronto, já é o suficiente.
e eu vou virar esse meu molde. Aqui, então, vai estar as marcações que a gente acabou de fazer e a gente simplesmente vai repetir o processo. E esse, então, ó, será o resultado. Aqui eu estou com a saia do lado do avesso, certo? E tenho todas as marcações, ó, da linha da cintura, aqui na lateral aonde eu tenho que costurar e as duas pences centrais. Então agora eu vou preparar junto com vocês a pence certinho para costurar na máquina. Então eu vou pegar aqui, ó, essa pence, e a pence tem 3 linhas, né? Eu vou dobrar aqui, ó, ao meio. Eu vou alfinetar em cima da linha da carretilha, então eu coloco aqui de um lado e vejo se do outro lado ela está em cima da carretilha também. Então isso é um parâmetro, olha só. Eu vou furar com o alfinete desse lado aqui e eu observo se eu estou furando do outro lado também. Ó, os dois lados precisam estar certinhos com a carretilha. E agora eu vou alinhavar antes de costurar. Eu sei que muita gente não gosta de alinhavar, eu sou uma dessas pessoas que no dia a dia, já com um pouco de prática, eu já vou na máquina sem alinhavar, mas aqui eu tô mostrando para vocês o jeito certo de fazer sem pular passos, que foi o jeito que eu aprendi no início, tá? Então a gente aqui segue a mesma lógica, ó, furo de um lado aqui com a agulha, tenho que furar do outro lado, pegando também a carretilha, tá? Então, ó, vou tirando os alfinetes, vou vendo certinho se eu tô pegando nas duas linhas da carretilha, pra ficar realmente certinho. A linha aqui da cintura também tem que casar, tá? As duas linhas certinhas. E aqui, então, está a minha pence preparadinha, ó, dos dois lados certinhos. Então, aqui na máquina, na hora de costurar, a agulha da máquina vai bater em cima da carretilha, em cima aqui dos pontinhos que eu alinhavei, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui no comecinho para fazer o retrocesso. E agora eu vou costurar normalmente. Aqui, então, eu vou tirar esse alinhavo. Olha só, eu procurei seguir exatamente aqui o carbono, ó. Tem lugares que o carbono até some, tá vendo? Porque realmente ficou em cima da marca da carretilha. Essa, então, foi a forma que eu fui ensinada e nunca mais consegui largar o carbono na hora de confeccionar as minhas peças. Muitas vezes eu até pulo o alinhavo e vou direto costurar na máquina só com os alfinetes, mas carbono é uma coisa que eu não consigo passar por cima. Usar o carbono para ter costuras mais caprichadas, bem feitas, nada feito assim de qualquer forma. Para iniciantes na costura é muito bom porque funciona como se fosse um guia na hora de costurar. Você vai costurar respeitando exatamente a sobra que você deixou para costurar e não vai correr o risco de costurar para dentro da sua peça. Depois que você fez o molde, tá ali já as medidas que a sua peça vai ter no final do processo, a peça pronta. Então, às vezes pode ser que por você não ter 100% de controle ao usar a máquina de costura, você não respeite por si mesma a sobrinha de costura que você estipulou no começo e acabe costurando para dentro, deixando a peça mais apertada ou costure para fora. Ou se você ainda não tem muita prática para costurar retinho com perfeição, você pode fazer umas costuras meio assim. Mas e que carbono usar? Procure por carbono próprio para tecido. Não é aquele carbono de papelaria, de escritório, aquele azulão, tá? Pelo amor de Deus, fuja disso. Eu trouxe aqui as cores que eu tenho no momento, o azulzinho, amarelinho e o meu branco maravilhoso acinzentado. Até pensei, nossa, vou comprar novos para mostrar para vocês nesse vídeo, mas não. Trouxe aqui os usadinhos mesmo, bem marcadinho, para vocês verem que eu uso bastante e que dá para usar muito. Olha só como tá. Infelizmente, eu não acho que seja um material fácil de encontrar, tá? Respondendo aqui a pergunta onde eu posso comprar, eu não acho com facilidade para comprar online. Costumo achar em papelarias ou até em lojas de armarinho, mas eu não acho que é simples de encontrar. Eu sempre estou em busca de carbonos apropriados porque tem as cores que eu acho que são mais adequadas. E já que a gente está falando de cores, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso.
Fuja dos amarelões muito fortes, vermelhos, preto, azul, verde muito forte. Dê preferência para cores claras e acinzentadas. Claro que a cor vai depender muito do tecido que você estiver utilizando, mas aqui a regra é clara. Você precisa, então, que a cor do carbono dê para enxergar no tecido, mas não precisa ser uma cor muito forte ou que contraste muito com a cor do seu tecido. O meu favorito é esse branquinho aqui, difícil de encontrar. Tem até dois, ó. Tem o branco, mas esse aqui é meu favorito. Que ele é meio acinzentado, lembra até um fundo meio esverdeadinho assim. Esse aqui é perfeito porque ele pega até em tecidos brancos. Eu não sei se você é nova aqui no canal, mas eu também faço vestidos de noiva. E o branco não costuma pegar em cetim, crepe amanda, enfim. E esse eu consigo marcar até esses tecidos brancos, então é o meu favorito. Então, além da dica de não usar cores muito fortes, tem a maneira com que você vai usar esses carbonos no tecido. Existe sim um jeito certo de passar o carbono que você vai aprender treinando. Então assim, além de usar cores mais claras, mais próximas do tecido que você consiga enxergar, mas que não fique tão gritantes, você vai precisar ter um traço firme. Então na hora de pegar a carretilha para passar no tecido, você precisa ter a mão firme e passar uma única vez, entendeu? Não ficar indo e vindo, porque daí o traço vai ficar muito grosso e é isso que vocês se queixam quando vocês me falam: ai, mas manchou o meu tecido. Porque assim, se a gente observar aqui na carretilha, é uma linha fininha que a gente vai criar no tecido, que quando a gente for costurar na máquina e costurar direitinho em cima da marca da carretilha, a carretilha meio que já vai desaparecer, entende? Então assim, não adianta nada marcar todo o tecido com traço grosso, com vai e vem, com risco para todo lado, e não adianta também não seguir a marca da carretilha quando for costurar na máquina, não faz nenhum sentido. Então aqui esses são os que eu estou usando no momento, são as minhas cores que eu tenho aqui. Dá para usar muitas e muitas vezes assim, dá para ter por vários meses, e se você guardar direitinho. E agora eu separei aqui para vocês algumas dúvidas que vocês me mandaram lá no Instagram. Então, até se você não me segue por lá e quer participar dos vídeos e das pautas, já me segue lá, é @GiselleRoge. Em qual momento usa o carbono? Você vai usar o carbono depois que você fez o seu molde, colocou o molde em cima do tecido e cortou. Tá? Então, antes de tirar o molde, você vai passar a carretilha em volta do molde. Se tiver pence, você vai marcar as pences, alguma prega, alguma coisa assim. Tira, marca do outro lado, assim como eu te mostrei no começo desse vídeo. Tem que passar o carbono na margem de costura ou na beiradinha do molde? Risca onde passa a costura? É isso? Exatamente. Quando a gente vai cortar o nosso molde, nós estipulamos a margem de costura, né? Se a gente vai deixar 1 centímetro, 1,5, se é barra um pouquinho mais. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, é rente ao molde que a gente passa o carbono. Como tira depois? Uma vez usei amarelo em tecido branco e ficou aparecendo carbono amarelo em tecido branco. Jamais. Tecido branco ou clarinho, carbono branco ou clarinho. Agora, ficou aparecendo, aqui tenho duas coisas para falar. Gente, carbono, qualquer marcação que a gente vai fazer no molde, seja de pence, seja de prega, enfim, qualquer coisa, a gente faz isso pelo lado avesso do tecido, tá? Nunca pelo lado direito. Porque aí a gente não corre o risco de nada aparecer. A gente costura a peça pro lado do avesso. Então é no avesso que a gente faz essas marcações, tá? Mas como ela disse aqui que usou carbono amarelo em tecido branco, pode ser que tenha ficado aparecendo até do lado direito. Então assim, é só lavar. Já vou aproveitar porque eu recebi muitas perguntas sobre isso. Ah, eu usei carbono e ele não saiu quando eu lavei, ou ele manchou o meu tecido. E assim, eu vou mostrar para vocês aqui o jeito que eu faço. Eu nunca tive problema com carbono para tecido, porque eu tenho todos esses cuidados de fazer uma linha precisa e fininha, de costurar em cima do carbono, que isso já quase que desaparece o carbono ali, mas sempre que fica alguma marquinha de carbono, eu consigo tirar isso lavando a mão sem problema nenhum. Eu peguei aqui a cor de carbono mais escura que eu tenho, que é esse amarelão aqui. Peguei um tecidinho branco, tá vendo? E aí eu vou colocar aqui em cima e vou riscar para aparecer aqui do outro lado, tá? Vou até forçar um pouquinho mais.
pra gente fazer esse teste. Porque o interessante na hora que a gente vai traçar é que a gente tenha a mão firme, segure e faça um risco preciso. E não assim, ó. Entende? Fica indo e vindo na mesma direção. O importante, olha só como fica bem mais escuro, tá vendo? E sendo que assim a gente já consegue enxergar. A gente só quer uma linha para seguir aqui, mas não precisa ser tão forte. Então olha aqui as linhas no tecido. Esse aqui tá até um pouco mais forte. E agora eu vou lavar pra gente ver na prática se isso aqui sai ou se é lorota. Olha só, então eu vou molhar aqui e vou usar um sabão comum de pedra, tá vendo? Vou passar aqui em cima bastante. E agora eu vou esfregar normalmente. Vou deixar sem cortes pra gente ver aqui, ó, na real. Pronto, esfreguei bastante, vou ligar a água para tirar o excesso do sabão. Cadê marca de carbono aqui, gente? Nenhuma marquinha, ó. Dos dois lados. E para finalizar, as perguntas: carbono para tirar molde de revista. Aí já é outra coisa, porque você vai tirar um molde de papel para transferir para outro papel. Então aí sim vale usar carbonos escuros, como vermelho, verde, azul, enfim. Porque você vai estar transferindo o molde para um outro papel, que não é muito o que a gente está falando nesse vídeo aqui, tá? No meu caso, eu uso os carbonos para marcar sobra de costura e alguma alteração, algum detalhe que tenha no meu molde, que eu vou precisar disso na hora de confeccionar, de costurar, tá? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado de saber como eu uso carbono nas minhas costuras. Se você tiver alguma dica ou alguma dúvida, pode me deixar aqui nos comentários. Eu sempre gosto de deixar claro que aqui eu compartilho com vocês o que eu aprendi. Eu não sei todas as técnicas, eu não sei tudo sobre costura, mas estou no caminho. E eu gosto muito da ideia de poder ajudar alguém que não tem acesso à informação que eu tive, a um curso, e passar aqui para vocês de forma gratuita para a gente conversar sobre esse assunto que nos une e que a gente ama tanto. Um beijo, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.